Boa noite a todos. É com grande satisfação que mais uma noite venho aqui para apresentar mais um tema espírita tão importante para todos nós aprendermos um pouco mais da nossa doutrina, filosofia e religião, que é o Espiritismo, a qual a gente medita, a qual a gente realmente está engajado aqui no Lar Irmã Zarabatana. Sou médium do LIS, né? Meu nome é Renato Nicolau, faço parte do grupo de palestrantes junto com Rose, Marina e Felipe, e estou aqui para ajudar a todos em mais uma palestra. Antes de começarmos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao plano superior, deixando os nossos problemas lá fora, nossas preocupações, angústias, problemas que nós temos, para que ao sairmos daqui após o estudo, após um passe virtual ou presencial, após uma fluidificação da água, preces, tantas coisas boas, saiamos melhor do que entramos na noite de hoje. Então vamos elevar nosso pensamento durante 30 segundos, fazendo a sua prece interior. Graças a Deus. Então, sobre cirurgias espirituais, é um tema extremamente interessante. Eu fui ver, faz alguns meses, o filme de Arigó, né, das cirurgias espirituais. Aí depois entrei no YouTube, eu vi várias palestras do Dr. Fritz, né, que na década de 90 e início de 2000 fazia muitas curas espirituais ali perto da Penha. Ele foi no Jô Soares, fez vários programas, Globo Repórter, tudo. Então isso me despertou para a gente falar esse tema tão interessante, né, sobre cirurgias espirituais. Já conversei com diversos amigos e colegas que fizeram cirurgias espirituais, ficaram muito contentes com o resultado, outros não tanto, tá, um pouco mais céticos, mas é importante a gente entender isso à luz da doutrina espírita. Mediunidade curadora. A mediunidade curadora consiste no dom que certas pessoas possuem de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Então essa é a mediunidade curadora, de acordo com o Livro dos Médiuns, capítulo 14, item 175. Então, a gente tem muitas obras aí para a gente estudar na noite de hoje e depois vocês continuarem aprofundando isso ao longo dos dias. Então, o fluido magnético desempenha aí importante papel, que a gente vai estudar um pouco mais sobre magnetismo na noite de hoje, né? Os conceitos básicos. Então, a mediunidade de efeitos físicos, né, são vários fenômenos, né, que ocorreram desde a sistematização da doutrina espírita no século XIX. Tem o fenômeno de Heidsville, né, eu já fiz essa palestra faz uns 2 anos, está aí no material do Lar Irmã Zarabatana. Também falei de mesas girantes, para a gente entender um pouco esses efeitos físicos, tipologia ou linguagem das pancadas, sematologia ou linguagem dos sinais. Depois também já tem uma palestra, também, se não me engano, minha, já faz 1 ano e meio, voz direta ou pneumatografia. Também a gente pode entender os efeitos físicos na escrita direta ou pneumatografia, né? É quando o plano espiritual usa o veículo, né, que é o corpo do médium, de uma forma completamente inconsciente para escrever o que está sendo ditado. Também temos fenômenos de ectoplasmia, também já tive palestra sobre isso, também logo no início, quando a gente começou as palestras virtuais, no início da pandemia, que é a materialização de espíritos, transporte de objetos, fotografias de espíritos, curas espirituais, etc. Então o LIS, como também em outros estudos que a gente tem em outras casas, que a gente pode aí ver através das páginas do YouTube, tem muito material interessante para a gente estudar e aprender um pouco mais. Então, definições, né?
para entender um pouco a parte de cura, tem que entender sobre o magnetismo, né? O magnetismo é a utilização, sob o nome de fluido, da força psíquica por aqueles que abundantemente a possuem. É uma transfusão de vida espiritualizada do organismo do operador para o do paciente. Então, o fluxo, né, de energia, dessa força que é feita entre o operador para o paciente. Os magnetizadores, em face da doutrina espírita, não podem ser considerados senão como verdadeiros médiuns curadores, né? E é o tema central da palestra de hoje. Então, de acordo com Michaelos, né, Magnetismo Espiritual, 9ª edição, Rio de Janeiro, da Federação Espírita Brasileira, de 2005, capítulo 12. Então, tudo é embasado de acordo com a doutrina espírita. Quem são os médiuns passistas, né, de acordo com Viana de Carvalho, em seu livro Médiuns e Mediunidade? O médium passista, essa mediunidade curadora, que tanto se utilizou o mestre a fim de atender a massa, da qual se compadecia, está ao alcance de todos aqueles que, treinando a aplicação dos passes, desenvolverão as possibilidades bioenergéticas para o saudável intercâmbio de forças entre os homens, favorecendo os sofredores com a esperança, a saúde e a paz. Então, médiuns passistas também é o meio de transmitir energias, de transmitir toda essa parte de bioenergias, né, biomagnetismo, né, correlacionado para fazer esse intercâmbio dessas forças, visando a esperança, a saúde e a paz. Os médiuns receitistas, de acordo com o Livro dos Médiuns, item 193, têm a especialidade de servirem mais facilmente de intérpretes aos espíritos para as prescrições médicas. Importa não os confundir com os médiuns curadores, vistos que absolutamente não fazem mais do que transmitir o pensamento do espírito, sem exercerem por si mesmos influência alguma. Então é apenas uma transmissão de receitas, né, de receituário para uma pessoa a qual esteja precisando de alguma orientação médica espiritual, né, já que está falando, mas não é cura espiritual, é apenas a receita. Agora, os médiuns curadores, de acordo com as seções práticas e doutrinárias do Espiritismo, Organização de Grupos, Métodos de Trabalho, capítulo 5, são denominados médiuns curadores todos aqueles que se dedicam à nobilíssima missão de curar os enfermos. É natural, pois, que gozem de privilegiada proteção do alto. Todavia, convém frisar, são criaturas humanas como nós, presas à carne, sujeitas às tentações mundanas, ameaçadas pelo orgulho, vaidade e presunção. Essa é a definição de médiuns curadores. Médiuns curadores, de acordo com o Livro dos Médiuns, item 189. Médiuns curadores, os que têm o poder de curar ou de aliviar o doente, pela só imposição das mãos ou pela prece. Essa faculdade não é essencialmente mediúnica. Possuem-na todos os verdadeiros crentes, sejam médiuns ou não. Médiuns é aquele que faz um intercâmbio mediúnico, mas pode também haver o quê? Independente se são espíritas ou não, independente se são crentes ou não. É uma faculdade que pode ser independente do seu credo e da sua religião. As mais das vezes é apenas uma exaltação do poder magnético fortalecido, se necessário pelo concurso de bons espíritos. Médiuns curadores, também de acordo com Viana de Carvalho, em Médiuns e Mediunidades. Genericamente programados para a ação na caridade, esses médiuns reencarnam-se sob a assistência de abnegados mentores, que conduzem à prática da terapia do amor. Então, eles têm essa missão da terapia do amor, dessa ajuda. No caso de médiuns curadores, os espíritos interessados no progresso e na felicidade dos homens trabalham-lhe a personalidade e buscam orientá-los com carinho, a fim que seu mistério logre êxito. Ou seja, para realmente a sua missão de curar, a sua missão de fazer o bem, seja
bem sucedida, porque cada um tem a sua missão, cada um tem a sua programação, e Deus não dá uma cruz maior do que você possa carregar. Então, também de acordo com Viana de Carvalho, dentre as abençoadas faculdades medianímicas postas a serviço da fraternidade e do bem, a da natureza curadora reveste-se de recursos preciosos para que, em nome de terapeuta divino, socorrer as criaturas em carência de saúde e sob tormentos variados. Essa é a missão abençoada dos médiuns curadores. Então, não pode-se receber dinheiro, não pode-se receber benéficos, é uma dádiva, uma faculdade a qual foi confiada pelo plano superior para você exercer no plano carnal. Então, muitos dessas pessoas tiveram sérios problemas reencarnatórios porque usaram isso para se enriquecer, para se glorificar, para fazer uma imagem positiva. A gente sabe que tem que tomar muito cuidado, porque vai ser cobrado e vai ser exemplarmente punido por essa atitude impensada, insensata e irresponsável. Médiuns curadores, também de acordo com Viana de Carvalho, a conduta sadia que decorre de uma vida moral equilibrada faculta mais poderoso intercâmbio de energias propiciadoras de saúde. Por sua vez, o médium que ora e se enriquece de valores espirituais mais desenvolve a aptidão inapta, ampliando seu campo vibratório, aumentando o vigor da energia que canaliza para a saúde, tornando-se um dínamo valioso para o bem geral. Então, esse médium curador, ele tem essa capacidade que vai ser potencializada pela sua reforma íntima, pela sua vibração, pelas suas boas ações, porque já que ele é um médium, quanto mais evoluído moralmente, espiritualmente, quanto mais equilibrado ele tiver, melhor vai ser esse intercâmbio. Qual é o espírito que vai querer trabalhar com um médium curador que seja um brincalhão, que seja um charlatão? Vai estar no mesmo naipe, vai estar na mesma vibração, ou seja, um charlatão também como espírito curador, entre aspas. Então, por isso que é tão importante para o médium curador estar muito bem sintonizado, porque para, de fato, cumprir a sua missão de transmitir saúde, de transmitir paz e transmitir o bem para quem necessita. Jesus, o médico do amor, né? Suas mãos e palavras tratavam o corpo, o coração e o espírito. Ele foi o maior benfeitor de todos os tempos, não apenas removendo problemas físicos das pessoas, mas passando uma mensagem de amor e paz que se estende por milênios e que realiza verdadeiras curas. Foi o maior médico de todos os tempos, que é o médico do amor. Você cura através do amor, através das boas vibrações, através dessa canalização mediúnica que nada melhor do que Jesus Cristo. Ide dizer a João: os cegos veem, os doentes são curados, os surdos ouvem, o evangelho é anunciado aos pobres. Reconhecei minhas obras, julgai a árvore pelo seu fruto. Então, o que isso quer dizer? É que precisa também passar para essas pessoas que estão sendo curadas o evangelho, as boas vibrações. Por quê? Para ele fazer também a sua reforma íntima, para melhorar o seu campo vibracional, espiritual e moral. Porque vai curar o corpo e o perispírito, mas o espírito também tem que se elevar para que não volte a ter os mesmos problemas nessa vida ou em outras. Tá? Então, isso que é importante. Por isso que a palestra é importante antes do passe, antes da fluidificação da água, antes das preces, porque ele vai estar melhorando a nossa vibração na nossa sessão, vai estar trazendo informações para nós refletirmos ao longo dessa noite e de muitas noites. E essa vibração e essa mudança
que a gente espera que as pessoas tenham, é que vai dar o fruto de fazer a sua reforma íntima, moral e espiritual, para você se elevar e você cumprir a sua missão. Mecanismos das curas espirituais, outro livro importante, a Gênese, também de Allan Kardec, capítulo 14. A ação curadora depende da intervenção dos espíritos que associam-se os fluidos dos médiuns e os provenientes da natureza aos próprios fluidos, né? Então a gente vai ver esse mecanismo, como funciona, né? As curas ocorrem sempre de acordo com os ditames da lei de causa e efeito. Porque se você faz algo bom, você recebe algo bom. Se você faz algo ruim, você vai receber essa carga ruim. Como é que a gente vai quebrar isso? É que a gente vai ver. Também, de acordo com a Gênesis, capítulo 14, o espírito, encarnado ou desencarnado, é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado, numa parte do seu envoltório fluídico, né? Então, vai ter esse envoltório para poder, de uma forma sistematizada que a gente vai ver, proceder o processo de cura. Então, esse é o mecanismo da cura espiritual. Vamos ver esse triângulo, né? Temos as forças superiores, que são as forças espirituais, que é o fluido A. Temos o fluido B, que é do próprio médium, né? É o meio que faz entre o espírito superior, junto com os fluidos C, que a gente batizou aqui, que são os fluidos da natureza. Então, a combinação entre as forças superiores, o fluido do médium e o fluido da natureza, a combinação desses fluidos é que cria propriedades diferenciadas para haver a cura espiritual. Ter somente o fluido A e o fluido B é suficiente? É bom, mas não é o suficiente. Tem que haver a combinação na proporção certa, na combinação certa dos três. Um ou dois não fazem a combinação perfeita. O médium de cura oferece recursos fluídicos mais densos, o chamado ectoplasma, que faculta uma ação mais intensa em favor do paciente. De acordo com Richard Simonetti, mediunidade, tudo que você precisa saber. Então, ele que oferece essa parte desses recursos, tá? De acordo aqui com a pirâmide, com o triângulo, que é o fluido B, que é do médium, tá? Porque a gente está falando aqui de médiuns curadores, tá? Então, de acordo com o Livro dos Médiuns, capítulo 14, pergunta 175, Kardec afirma que uma grande força fluídica aliada a uma maior soma possível de qualidades morais pode operar curas verdadeiramente prodigiosas. Como eu falei, não basta apenas o mecanismo, mas também tem que ter essa força moral. Por quê? Porque o fluido moral é que vai dar a sutileza e vai dar a energia necessária para essa combinação perfeita entre fluidos espirituais, mediúnicos e da natureza. Diz também que a confiança e a vontade do curador, aliada à fé do doente, auxiliam poderosamente a ação fluídica. Como Jesus disse, você te curou, a fé te curou. Então precisa ter a confiança no processo para você de fato conseguir ter sucesso nessa cura espiritual. Kardec acrescenta que Jesus tinha razão ao dizer, já até falei aqui, tua fé te salvou. Então você precisa ter a fé, você precisa ter essa vontade, você precisa ter para de fato conseguir ter toda essa questão de uma forma interessante para você fazer isso da melhor forma. Compreende-se que a fé a qual ele se refere não é uma virtude mística, como certas pessoas entendem, mas uma verdadeira força atrativa. Então é muito importante ter essa fé para ter essa ligação, aquela liga importante para conseguir fazer esse trabalho. De acordo com o Livro dos Médiuns, capítulo 14, pergunta 175. A vontade atua sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage sobre os seus compostos, cujas propriedades íntimas sofrem transformações.
A vontade tanto é atributo do espírito encarnado quanto do espírito errante. Daí o poder do magnetizador, poder que se sabe está na razão direta da força da vontade. De novo, a ação é vontade, e vontade é que vai ajudar nesse processo de curas mediúnicas. Então, concluindo aqui, de acordo com Allan Kardec, em A Gênese, capítulo 14, a cura se opera pela substituição de uma molécula malsã, né, uma molécula que não tem saúde, por uma molécula sã. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. Por isso que tem que ter a elevação moral e a combinação perfeita entre fluidos espirituais, mediúnicos e naturais. Depende também da energia da vontade, que quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará e tanto mais força de penetração dará ao fluido. Essa vontade dá energia, dá força para se operar esse processo de curas espirituais. Responsabilidade do grupo de cura. Nas curas é indispensável que os membros da equipe tenham uma noção clara e segura do processo mediante o qual devem cooperar, doando fluidos, ectoplasmas ou vibrações. Para obter o poder de cura, os médios devem atentar para a prece, que é a elevação espiritual, ter boas vibrações, ter bons sentimentos, ter uma elevação e uma sintonia maior com o plano espiritual, ter essa vontade da ação, a vontade de se fazer corretamente o que se tem que ser feito. Dedicação, você tem que ter, combater os seus vícios, combater os seus maus pensamentos, tem que ter, se é às sextas-feiras, às 9 da noite, você tem que ter disciplina, você tem que se dedicar, você tem que estudar, você tem que realmente levar a sério como se leva a sério um médico carnal para desenvolver a sua profissão, como engenheiro, se dedicar para fazer um bom trabalho, para construir um prédio. Então você precisa ter essa seriedade, ter essa dedicação. É sacrificante, tem que ter o sacrifício. Se você tem um evento na sexta-noite, ou você chega mais tarde, ou você vai visitar essa pessoa num outro dia, mas compromisso é compromisso. E é desgastante, muitas vezes você se sente cansado, exausto, porque você doa muito da sua energia, doa muito do seu ectoplasma. E você, claro, você vai se recuperar com uma boa noite de sono, com boa comida e descansando bem. Mas tem que haver esse sacrifício e saber que vai ter todo um concurso espiritual para te ajudar a desenvolver e fazer esse trabalho. É um grupo, e é um grupo que precisa estar harmonizado, precisa estar todos juntos. Se é um grupo de 4 pessoas, tem que se entender que os 4 têm que se fazer esse trabalho. Se um falhar durante o trabalho para doar ectoplasma, tem que ter um outro. Então é muito importante ter essa questão do sacrifício. Tem que ter o espírito de caridade, né? Mediunidade não é cobrança, não é valor, é ajuda, e ajuda sem pedir nada em troca. Então tem que ter esse espírito de caridade, o amor pelo amor, a ajuda pelo ajuda. Tá? Então é ter esse sentimento de caridade. Esquecimento de si mesmo, é se doar, é fazer pelo próximo sem pedir nada em troca. E como eu já falei, né, a disciplina para se fazer de acordo com os processos, de acordo com os dias, de acordo com os horários, de acordo com a sistemática desse grupo espírita que faz todo esse trabalho. Cura à distância, né? De acordo com Gesiel Andrade, Cura e Saúde à Luz do Espiritismo, também outra literatura importante para se aprofundar. São realizadas operações e aplicações de recursos do magnetismo curador no perispírito, com reflexo visíveis, imediatos ou não, nos órgãos doentes do corpo físico, sem a presença de um médium, né, no local, porque é feito à distância. Decorre do merecimento, da fé e das preces do próprio doente,
conjuntamente com a atuação dos dirigentes do trabalho de cura, dos centros espíritas ou mesmo de outros cultos religiosos. Então, você pode fazer a cura à distância. E isso é feito, por quê? Porque a energia não tem barreiras. A energia se propaga pelo meio. Então, há a cura à distância, há essa vibração que vai dar também um bom resultado, tendo, como a gente falou, vontade, caridade, disciplina, força do amor, caridade, a preces, e consegue-se combinar esses fluidos e também fazer isso à distância. Operações com uso de instrumentos cirúrgicos, né? Como eu falei no início, eu vi o filme, né, de Arigó, que incorpora o Dr. Fritz, né? Um filme espetacular. Eu acho que já tem na Netflix também, né? Passou no cinema, fui no cinema, fiquei muito bem impressionado, né? De acordo com Graziel Andrade, né, Cura e a Saúde do Espiritismo, nesses casos, o espírito do médium utiliza-se de um médium inconsciente para evitar interferência. O controle pleno está com os seres espirituais, que tomam decisões quanto à anestesia, ao tipo e ao modo de operação e aos cuidados pós-operatórios. Então, é um trabalho completamente inconsciente, em que é dirigido nesse caso, Dr. Fritz, através do Zé Arigó, inconsciente. Depois teve outros, Dr. Fritz trabalhou com outros médiuns, né? E tem toda uma equipe para dar suporte a receitas, ao pós-operatório, para ter sucesso isso, né? É algo impressionante, vale a pena realmente estudar um pouco mais. De acordo com Herculano Pires, né, em Mediunidade, Arigó foi caluniado por autoridades eclesiásticas, que realmente era difícil, né, naquela época, entender o espiritismo, perda de adeptos, né? É complicado, a gente entende um pouco o momento histórico, né, em que o espiritismo era muito combatido, era muito mal visto, né? Sendo considerado charlatão, mas foi consagrado pelos cientistas como um dos maiores casos de mediunidade curadora do mundo, né? Então não somos nós que estamos dizendo espíritas, são cientistas, até ateus, que estudaram e verificaram realmente esse poder curador muito especial. Realmente ele ajudou a muitas pessoas, e é uma pena que ainda tem tantas pessoas incrédulas com esse trabalho incrível que foi feito, né? Cirurgia na presença de um médium em transe, que fornece o ectoplasma, né? Também, de acordo com Graziel Andrade, né? Também tem uma palestra minha sobre isso, né? A gente vê aí o Chico Xavier fazendo aí um trabalho em que o médium está doando esse ectoplasma aí, que está bem branco, né? Entrando aí pela boca e fazendo todo esse intercâmbio ectoplasmático, né? Tirando o ectoplasma, né, ruim, e trazendo um ectoplasma muito bem combinado de fluidos espirituais, mediúnicos e naturais para a cura e para a interferência nesse processo de curas espirituais. Essas são feitas pelo espírito de um médico materializado. A intervenção cirúrgica é feita com materiais e instrumentos materializados sob o controle do plano espiritual, né? Então também é uma outra forma bastante interessante de a gente entender um pouco mais esse tema. Cirurgias no corpo espiritual e aplicações de recursos energéticos curadores, com o espírito de um médico incorporado em um médium. Então, de acordo também com Graziel Andrade, a cura dos órgãos doentes é imediata ou a médio prazo. O médico espiritual faz o diagnóstico, a intervenção no perispírito, a aplicação de passes magnéticos e também dá orientações necessárias à concretização da cura. Então, eu não sei se ainda está, porque eu estou aqui fora, né, do Rio, infelizmente, né, não posso participar presencialmente, quando eu vou visitar aí o Lis, né, mas a gente tinha nossa salinha de cura, nossa salinha de ajuda, em que havia um tratamento de médio e longo prazo para fazer essas curas espirituais com aplicação de passes magnéticos, orientações. Eu não sei como é que está, já trabalhei também na salinha, né? Quem coordenava isso na minha época era a Ângela,
também, não só no LISMA, como também em muitos outros centros, também existe essa possibilidade de fazer curas espirituais. Então, concluindo, aí, infelizmente, está acabando o nosso tempo, a gente tem que concluir. O restabelecimento da saúde física não depende só da técnica de cura mais apropriada. Depende também do poder das energias curadoras atuarem nos corpos espirituais e materiais, sob o comando dos dirigentes e espíritos socorristas. Então, é mais do que isso. Depende também das mudanças para melhor que o paciente consegue realizar nos seus sentimentos, pensamentos e atitudes. O doente tem que se ajudar a ser curado. A sua fé lhe curou, como disse Jesus, e como tive alguns slides anteriores. Depende da reabilitação íntima, do reequilíbrio, da renovação interior por parte da pessoa enferma, aquela reforma íntima, moral e espiritual, como também a parte orgânica, comer melhor, também tem que se ajudar também em todas as dimensões, vibrar melhor, pensar melhor, lidar melhor com seus familiares, no seu convívio no trabalho, junto ao seu prédio, junto à sua comunidade, da eliminação das tendências infelizes e principalmente da prática do amor, fazer a caridade. Quando você faz a caridade, você esquece um pouco os seus problemas e vê que os seus problemas são muito pequenos frente a tantas pessoas que têm tantos problemas maior do que você, e você às vezes não tem problemas tão grandes e está reclamando tanto. Depende de provas, também de expiações, experiências e resgate de débitos pelos quais o paciente tem que passar. Então, como Chico Xavier sempre fala, nós crescemos pela água ou pela dor, que é o sofrimento, ou pela água do nosso trabalho, do nosso suor. Então, o suor é edificante, também temos palestras sobre trabalho, de dignificação através do trabalho, mas também o quê? Da nossa expiação. É você que tem que sofrer, não existe um bode expiatório para sofrer por você. Você que vai ter que sofrer, você tem que se resignar, mas também você tem que ter ação para passar sobre uma doença, passar sobre um problema, que a vontade, como te tem dito tanto aqui, é que vai ajudar a te curar de uma forma integral. Tem de passar nessa vida e das concessões da misericórdia divina, decorrentes dos méritos das conquistas espirituais do enfermo. Então, se você tem que passar por algo, você vai passar, mas a gente pede a Deus, e a gente tem que ter força de vontade e fé para passar da melhor forma possível, sofrendo o mínimo possível e não se revoltando, não se desgastando, para de fato a gente conseguir passar por ele de uma forma virtuosa, de uma forma menos traumática possível. Apenas o doente convertido voluntariamente em médico de si mesmo atinge a cura positiva. De acordo com Alexandre a André Luiz, nos Domínios da Mediunidade, capítulo Doutrinador. Vou repetir. Apenas o doente convertido voluntariamente, ele se converte em médico de si mesmo, atinge a cura positiva. Então, não espere um remédio milagroso, não espere um médico que é o maior especialista do Rio de Janeiro, não espere o melhor médium curador, o melhor centro espírita. Grande parte está em você querer se melhorar, em você querer fazer algo melhor, em você querer ter saúde, em você querer ter paz, em você vibrar melhor, em você fazer a sua reforma íntima, moral e espiritual. É você que é o centro e é você que vai, de fato, potencializar essa cura espiritual. Então, meus amigos, foi mais um estudo muito interessante, muito edificante. Temos vários livros aí para estudar ao longo dessa pequena palestra que a gente vai ter. Vejam, revejam ele, reflitam, vejam livros, vejam reportagens. Agora, o principal é você melhorar, você querer ser curado e você fazer de tudo para ter, de fato, a saúde integral, que é a saúde moral, psíquica, física
espiritual e orgânica. Ok, meus amigos? Eu, Rose, Felipe e Marina estamos à disposição para dúvidas, para questionamentos, para críticas construtivas, e aproveitem aí a noite de hoje. Ainda temos passes virtuais ou presenciais, vibrações positivas. Então aproveitem muito bem todo esse trabalho espiritual, porque é isso que vai de fato melhorar muito a nossa vida, a nossa vibração, e nós, como seres humanos e como espíritas, de fato, espíritas com E maiúsculo, queremos ser. Uma boa noite a todos, e é com grande felicidade que eu encerro mais uma palestra na noite de hoje. Um abraço a todos e boa noite.